tem coração para sentir. Olhe com real esplendor, pois já existe um Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Como aliviar a dor do sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Olhem com real esplendor, pois já existe um Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus, que o Consolador iria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo. Pelas palavras fraternas do A todos, primeiramente, o meu abraço, as bênçãos do Pai, por nosso intermédio, do qual estou nesse momento, com todos os nossos irmãos, seja ele qual for a cor religiosa. Oramos, como de Jesus, somente através da prece. É mais do que o pão de cada dia, porque o pão alimenta o corpo, mas a prece trata do espírito. E nesse momento dessa crise, dessa enfermidade que está avassalando o mundo, em particular o nosso Brasil, vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dizemos nesse momento aquilo que Pedro, Senhor, como é orar? É uma prece, todos nós temos que orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, perdoa, Pai, os nossos defeitos, para perdoar os nossos irmãos, que ora estamos vivendo nessa luta, Pai Santo. Assim nós pedimos, Jesus, que esses pedidos do Pai Nosso
ao Pai Celestial que abençoa a humanidade inteira, em particular, por certo, ao nosso querido Ismael, sobre as bênçãos de Maria. Esse Pai Nosso seja edificante, iluminando, por certo, o nosso orador na tarde de hoje. E assim, Senhor, o nosso ceal, por certo, precisa que todos olhem nesse ato de fé. Somente não dizer Pai Nosso que está no céu, mas dizer, por certo, perdoar a todos os nossos inimigos, para que não caímos na malha da tentação. É o Pai Nosso de cada dia. Senhor, abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs nessa trajetória de trânsito, de progresso ou de separação do joio e do trigo, do bode das ovelhas. Inspire, Senhor, nessa tarde, o nosso orador, para que possa transmitir a mensagem de paz, de luz, de fraternidade e amor. Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Um abraço a todos. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Jesus possa nos amparar sempre e trazer muitas alegrias aos nossos corações. Relembrando a prece do seu Vilela, nas dificuldades que vivemos hoje, só o amparo de Jesus e a confiança na bondade divina é capaz de dar a cada um de nós recursos e elementos morais, sentimentais, para passarmos por todas essas atividades, todas essas tarefas, toda essa provação, sem perdermos a fé. E hoje, a nossa conversa versará sobre um tema de grande importância. Muitas vezes nós falamos do Evangelho de Jesus e sempre nos lembramos dos grandes apóstolos e discípulos que serviram nas lides do Mestre, que foram, por todos os campos e momentos, trabalhadores fiéis da seara de Jesus. Mas existiram aqueles que se posicionaram diferenciadamente dos que tiveram destaque, anonimamente atuando pelo bem da sustentação da boa nova que nós hoje temos acesso em toda a sua beleza. Essas pessoas estão destacadas em várias obras espíritas e também nos evangelhos, que são as mulheres. Então, a nossa conversa hoje versará sobre as mulheres e o evangelho. Essas figuras foram de uma determinante importância no que diz respeito à vivência e à compreensão das lições de Jesus para toda a humanidade. Elas, as mulheres, foram as que passaram e sentiram com grande profundidade, com amor fiel, as tarefas que Jesus havia passado para toda a comunidade, mas, acima de tudo, vivenciando com amor sublime que o coração feminino traz consigo, para que, com seu grande exemplo, pudéssemos ir adiante, relembrando, acima de tudo, a mensagem que a nossa mãe, Maria Santíssima, a mãe do nosso Mestre Jesus, quando encarnado, deixou para nós em relação a ter fé sempre e levar adiante a imensa tarefa da renovação espiritual. Então, nós começamos a nossa conversa lembrando dos evangelhos. Então, nós vamos a Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Nesse versículo, Jesus, é narrado por Lucas que Jesus caminhava por diversas cidades anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E nessa parte, a partir do versículo 2, Lucas também destaca assim: como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 daimones. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras,
que o assistiram com as suas posses. Aqui é um registro importante para que a gente possa perceber que situações foram postas por Lucas aqui para que nós tenhamos inicialmente a compreensão da importância das mulheres na sustentação da tarefa do Evangelho. Primeiro, ele destaca que muitas mulheres seguiam o Mestre. Então, além dos 12, muitas mulheres o seguiam. E ele destaca algumas. Ele destaca Maria, chamada Madalena, que nós temos notícias dela nos textos espíritas, a importância dela na vivência moral espírita, doutrinária do Evangelho do Cristo. Joana, mulher de Cusa, do qual Humberto de Campos também nos dá notícia. Susana e muitas outras que sustentavam muito da tarefa com as suas posses e seus recursos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 40 e 41, nós vamos acompanhar o seguinte. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, que o tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Aqui nós estamos narrando o momento da crucificação do Mestre. E a narrativa de Marcos diz de todas as mulheres que tinham essa relevância na divulgação do Evangelho, acompanhando os momentos do martírio, ali, firmes, fiéis ao Mestre, seguindo todo o momento de toda a dor, mas também de toda a redenção que o Evangelho poderia proporcionar a todos os que o seguiam. E elas, as mulheres, ali permaneciam. E há um destaque ainda nesse texto, quando ele diz que muitas outras mulheres haviam seguido Jesus até Jerusalém, subido com ele até a cidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós vamos ver na casa de Simão, tinha sido leproso, uma mulher unge com perfume muito caro a cabeça de Jesus. E aí Mateus faz o seguinte destaque. Porque os discípulos alguns deles haviam destacado que aquela mulher estava gastando com o Mestre um perfume caríssimo, que poderia ter sido usado para ser vendido e sustentar muitos pobres no caminho. Jesus, então, fala assim a eles: por que molestais esta mulher? É uma ação boa a que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade, eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela me fez. Jesus aqui destaca, e é importante nós nos lembrarmos agora, que ali já se sabia dentro do coração que o Mestre ia encerrar no corpo físico a tarefa que ele havia começado. E essa mulher, fiel seguidora dele, havia entrado na casa de Simão e estava ali aplicando esse perfume caríssimo sobre a cabeça e sobre o corpo de Jesus. Os apóstolos admoestando-a, tem Jesus comentando: pobres, vocês o terão por toda a existência, por todo o caminho, mas a mim não. A mim vocês terão por pouco tempo. E ela parece ter pressentido isso. E unge-me a cabeça, porque esse era um costume judaico, trazendo esse ato de ungir, significava reconhecer a preparação
para o que viria mais adiante, relacionando o indivíduo ao reino de Deus. E ele, Jesus, termina essa parte da conversa colocando assim, para que nós entendamos o papel que essas mulheres tiveram na sustentação da obra do Evangelho no mundo. Jesus diz que em toda parte, após a vinda dele, após o decesso, após o retorno e na continuidade do Evangelho, ele diz a todos os que estavam ouvindo que quando o Evangelho fosse pregado ao mundo inteiro, que fosse contado em memória daquela mulher o que ela havia feito a ele naquele momento crucial da existência do Mestre conosco. Ainda no Evangelho, a gente vai agora ao Evangelho de João, João capítulo 4. São vários versículos que nós destacamos. Jesus e a samaritana, lá no poço de Jacó. É dito assim no Evangelho. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Se conhecesses o dom de Deus, disse Jesus, certamente lhe pedirias tu mesma e ele lhe daria a água viva. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Aqui também nós temos um destaque importante. Jesus, com a samaritana, é o primeiro e talvez poucos dos momentos em que ele revela-se como o Messias esperado. Ele revela isso a uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó, e ela compreende a mensagem, tanto que, depois dessa conversa começa, ela vai até a cidade e diz a todos os homens que lá se encontravam aquilo que ela havia conversado com Jesus, tinha-se renovado as esperanças, porque ela trazia a esperança em baixa qualidade, havia se respeitado dentro dela, Jesus, aquele sentimento verdadeiro do amor transformador, e ela então faz o questionamento àqueles que a ouviam. Não seria ele, porventura, o Cristo? Por todas as lições profundas de renovação espiritual, de conjunto com o Pai Celestial, que ele estava trazendo a ela, não seria ele aquele prometido nas Escrituras? Vejam, Jesus revela isso a ela, uma mulher, que foi ser futuramente divulgadora da mensagem da Boa Nova. É importante que nós tenhamos isso bem claro dentro de nós, dessa importância da figura feminina dentro da divulgação do Evangelho. Nós vamos ainda em Lucas, no capítulo 23, versículos 55 e 56. Lucas diz assim, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Eles viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus foi ali depositado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos. Aqui é José de Arimateia. Então elas viram o túmulo, viram como o corpo foi depositado e voltariam depois. Na sequência, em Lucas 24, versículos 5 a 8 e 10, é colocado assim para nós. Disseram-lhe, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Eram anjos falando a elas. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores
e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. O mestre, em primeiro momento, mostrou-se a elas antes de mostrar-se aos seus discípulos. Muitos de nós poderíamos nos perguntar, foi um acaso? Talvez? Motivo fortuito? Não. Essas mulheres carregavam a fé viva, a fé transformadora, a fé que move montanhas, como Jesus havia colocado na parábola. Porque na parábola é interessante porque Jesus diz que aquele que tivesse a fé como um grão de mostarda, poderia dizer àquela montanha, vai-te daí para ali, e ela iria. Nos lembrando que o grão de mostarda é um dos menores grãos do mundo e dá uma árvore, depois de brotada, depois de muito tempo, uma árvore frondosa. Então, a fé como um grão de mostarda é aquela que vence todas as agruras possíveis para que a árvore frutifique. Essas mulheres representavam isso. Essa fé viva. Elas não perderam respeito ao mestre, nem temor elas tiveram. Veja, Jesus foi crucificado por aqueles que o perseguiam. E muitos daqueles que seguiam o mestre se esconderam, como os próprios apóstolos, como é dito nos evangelhos, temerosos das consequências por seguirem o mestre. Elas não. Elas não tinham temor. Eram destemidas pela fé. E essa fé transformadora que elas levaram a todos os momentos. E esse momento em que elas se encontrariam com o corpo do mestre para cuidá-lo, como era da tradição, elas foram abertas, com o coração desanuviado, apesar de sofrido. Encontram-se primeiro com aqueles pré-anunciadores e depois elas próprias encontram com Jesus. Jesus se mostra primeiramente a elas. Eram 3 e essas 3 falaram às outras que também com a fé viva foram falar aos apóstolos que em primeiro momento duvidaram. Por causa do temor que carregavam. Eram homens também com muita fé. Mas as mulheres carregavam uma fé viva, transformadora, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não podemos esquecer isso. A mensagem do Evangelho relacionada às mulheres revela exatamente esse ponto no qual nós estamos abordando no nosso dia de hoje. Em Romanos, capítulo 16, Paulo escreve assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é a diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós venha precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. E isso lhes agradeço, não só eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então nós vamos ver aqui que Febe era uma das grandes colaboradoras na divulgação da Boa Nova em diversas eclésias, em diversas cidades, aonde as eclésias haviam sido inauguradas. E ela sustentava tanto a Paulo quanto a todos os das eclésias das quais ela fazia parte ou visitava. E nós vamos nos lembrar de Prisca. Prisca, ela além de citada nos textos de Paulo, nós vamos lembrar dela no livro Paulo e Estevão. Ela e o marido são quem recebem Saulo de Tarso
no deserto, no oásis, quando ele começa a sua peregrinação de uma renovação íntima. Prisca era também destemida na fé. Seu marido também, Áquila, mas Prisca tinha uma fé iluminada, determinante, viva verdadeiramente. E Paulo aqui recomenda também e diz que eles se arriscaram para sustentar a tarefa do Evangelho do Cristo. E realmente foi assim. Nós vamos mais adiante e agora nós vamos visitar as obras espíritas que irão nos dar notícias da qualidade moral. Antes, nos evangelhos, nós vimos a participação dessas mulheres na divulgação, na sustentação e na continuidade do evangelho. Agora, nas obras espíritas que nós vamos citar, nos é narrado pelos autores espirituais a qualidade moral dessas almas, desses espíritos iluminados, que vieram em corpo feminino trazer a luz e sustentar o trabalho do bem na divulgação da Boa Nova. Nós vamos visitar primeiro a obra há 2000 anos e vamos falar de Lívia, esposa do senador Públio Lentulus. Aqui nós vamos ver a primeira parte da obra em que havia acontecido um fato lamentável na caravana que estava levando a família do senador para a Galileia, de um jovem que tinha sido acusado de ter lançado uma pedra e ferido o rosto da sua esposa Lívia, e ali o rapaz passa a ser açoitado. E aqui Emmanuel nos narra assim: a cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos. Até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. Por que destacamos essa parte do texto? Porque Lívia aqui ainda não havia se convertido à Boa Nova. Ela ainda trazia os resquícios da orientação romana de vida, mas já apresentava desde criança e jovem, mesmo casada com o senador, que tinha lá sua posição ainda muito rude, muito firme, o coração repleto de amor. Mesmo antes de conhecer o Cristo, mesmo sendo uma patrícia romana, ao ver um espetáculo dantesco da agressão a um jovem acusado de algo que nem certeza se havia, que ele havia cometido o ato de ter jogado a pedra no rosto dela, ela mesma vira seu esposo e diz: a nossa condição de patrícios não nos dá deveres de impiedade. Nós não podemos desrespeitar o próximo. Nós devemos ter para com os outros o sentido do respeito. E essa jovem ainda não era cristã, mas trazia consigo a nobreza da alma já transformada pelo amor. E o amor do Cristo, ele visita todos indistintamente. Muito bem. Na obra 50 anos depois, também do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na primeira parte da obra, no capítulo 2, intitulado Um Anjo e um Filósofo, Célia, que é a personagem principal desse livro, conversa com seu avô, Cnéio Lúcius, que era um patrício romano. Ela fala, ela já convertida ao cristianismo, ela era jovem, tinha 18 anos de idade, conversando com o avô tentando entender que cultura religiosa era aquela que ela abraçava, tinha sido pedido pelo pai, para que ele, avô, pudesse, conversando com ela, demovê-la dessa ideia
de seguir a boa nova do Mestre, esses seguidores do caminho, como eram chamados. E na conversa entre eles, ela fala assim do Evangelho do Mestre. Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Era uma jovem com 18 anos, mal completados, conversando com o ancião da sua família, o seu avô, respeitadíssimo por toda a cultura política, social e filosófica que ele trazia. Ele que já era afeito a filosofias que não se restringiam somente à filosofia romana, ouvia embevecido as colocações daquela jovem sobre essa boa nova, falando do Cristo com uma desenvoltura de quem a fé era verdadeira. E o próprio livro, na sua leitura, revela isso. Essa Célia foi um espírito iluminado que visitou a humanidade para consolidar o trabalho de implantação da obra do Cristo com o suor do próprio rosto, com a fala sincera do próprio coração e com a própria vida. Com a própria vida. Eram essas as mulheres que atuavam pelo bem do Evangelho do Cristo, para que os corações endurecidos da humanidade, à época e hoje, pudessem se sentir harmonizados com o sentido real daquilo que Jesus pretendeu nos trazer da Boa Nova. Mais adiante, nós vamos para uma outra obra, essa que nós também já citamos, que é Paulo e Estevão. Nós vamos para a segunda parte, capítulo 1, rumo ao deserto. E Emmanuel faz uma narrativa muito interessante para que nós entendamos novamente a importância da figura feminina na sustentação do Evangelho em todos os campos de ação, mas em especial da Boa Nova nascente, do cristianismo que estava começando a plantar as suas raízes mais profundas. E o Emmanuel comenta assim para nós. Damasco não tinha propriamente uma igreja. Entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. E nós vamos ter notícia nessa obra, diversas eclésias, diversas comunidades eram fundadas em casa de viúvas, eram fundadas na casa das mulheres, e elas sustentavam firmemente o trabalho do bem dentro desse ambiente. Nós temos que ter essa clareza, meus irmãos e minhas irmãs, para não deixarmos de lado essa imagem que a figura feminina teve, definitiva, para que o Evangelho hoje estivesse como está. Mais adiante nós vamos mostrar isso. Ainda na obra Paulo e Estevão, no capítulo 3 da segunda parte, Lutas e Humilhações, Saulo encontra, durante o sono, depois de uma conversa muito dura que teve com seu pai, quando ele praticamente foi desligado dos laços familiares pelo próprio pai. Ele sai andando pela rua sem saber como lidar com toda aquela dor, ao saber que a mãe havia desencarnado de desgosto pela conversão dele, e o pai duro tratou-o como um deserdado da família. Ele então se deita em um local e sonha
é levado a um ambiente que ele não reconhecia, mas era belíssimo. Ele encontra com Estevão, que era irmão da sua amada Abigail. E ele, Saulo, tem uma conversa com ela. E nós resumimos essa conversa aqui para que nós percebamos a superioridade desse coração que deu a sua própria vida para que o bem do Evangelho entrasse no coração daquele a quem ela muito amava, o seu noivo. Diz assim, Saulo perguntando a ela: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde para ele assim: ama. Ele ainda com dúvidas pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela responde: trabalha, sorrindo bondosamente. E ele ainda pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela responde: espera. Disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, sem os caprichos pessoais. Mas Saulo ainda pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe a mão com mais ternura e disse, indicando-lhe as despedidas: perdoa. Então, a partir daquele momento, Abigail, que vivenciou cada um desses 4 pontos que ela coloca a Saulo, para que ele crie um programa de vida a partir dali, ela já desencarnada, diz a ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Dando a ele a notícia de como a alma nobre precisa se portar diante de tudo aquilo que o Evangelho proporcionaria de dores, de lutas, de tarefas, mas ao mesmo tempo de boas construções, de renovação espiritual e de esperança para o futuro. Na obra Boa Nova, do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, na psicografia de Franciscano de Xavier, nós vamos ao capítulo 15 dessa obra, falar sobre Joana de Cusa. Nós vimos que Joana de Cusa foi citada lá atrás no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas. E aqui, Humberto de Campos fala quem era Joana de Cusa, quem era essa alma nobre que queria servir o Cristo, e todos os desdobramentos da sua vida a partir do momento que ela vai entregar-se ao Mestre para dar continuidade a essa tarefa bendita. Só que o marido ainda é encarnado, o filho ainda novo, e Jesus conversa com ela assim: vai, Joana, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o teu verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento. E ouve ela de Jesus essas últimas palavras: vai, filha, ser fiel. E ela, cheia de sincera alegria, vai e trabalha ao lado do marido, amparando-o, sem nenhum tipo de reclamação. Depois do decesso do marido,
eles perdem tudo, ficam empobrecidos. Ele servia na casa de Herodes. E ela passou a utilizar o que tinha para sustentar as mãezinhas que eram esquecidas ou eram enviuvadas no mundo. Dava tudo o que foi possível do seu trabalho diário para auxiliar essas mulheres, para que todas pudessem ter pão, em nome de Jesus, nas suas casas. Ao final da sua vida, estava ela e o filho presos, prontos para serem executados, e os algozes chegam perto dela gritando impropérios e diz assim: o teu Cristo apenas ensinou-te a morrer? E ela responde, olhando com as últimas forças que tinha, olhando bem fundo naqueles corações endurecidos, e fala: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E morre queimada junto com o filho. Mas, nesse instante em que o fogo começa a consumir o seu corpo, ela sente a mão consoladora do Mestre a tocar suavemente seus ombros e escuta a voz carinhosa de Jesus dizendo: Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. É a prova de que aqueles que trabalham e dedicam-se com verdadeiro amor, amor fiel ao Cristo, tem Ele sempre ao lado. Ainda na obra Boa Nova, no capítulo 22, nós vamos ver a mulher e a ressurreição. Pedro conversa com Jesus sobre a divina tarefa da mulher no Evangelho. E aí Pedro fala assim: quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Aí Jesus responde a ele: um e outro são iguais perante Deus. Precisamos considerar, todavia, Pedro, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento das suas mensagens. Em todas as realizações humanas, há sempre o fruto da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Por isso mesmo, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Tendes razão, Senhor, disse Pedro. E Jesus diz a ele: sim, Pedro, temos razão. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica, dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. E para encerrar a nossa conversa, nós vamos também, ainda ao irmão X, no final desse capítulo, e ele coloca um texto muito bonito para que a gente possa refletir sobre o papel de todas as mulheres que sustentaram, que mantiveram, que implantaram junto com o Mestre e levaram adiante toda a obra da Boa Nova, do cristianismo puro, como exemplo vivo que Jesus espera de todos os que o seguem. E como ele destaca Pedro, ainda dependeremos para compreender a real extensão do Evangelho. Os grandes exemplos que elas podem nos legar, desde a pequena tarefa dentro do lar, ou a grandiosa tarefa dentro do lar, como em todo exemplo na vida feminina com o Evangelho. E ele encerra esse texto dizendo assim: é por isso, Pedro, é por isso, diz Humberto de Campos, que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades
para a pregação da Boa Nova e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernesto Renas, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria como a carinhosa Maria de Magdala? Maria de Magdala, meus irmãos, também narrado por Humberto de Campos, depois de ter sacrificado toda a sua existência numa renovação espiritual, é colocado para nós, por Emmanuel, que para os apóstolos, para os discípulos, seguir Jesus exigia, sem dúvida nenhuma, uma luta íntima muito grande, uma luta interna muito forte, porque para essas almas havia aí uma luta contra as imposições que a cultura judaica exigia para todos os que viviam aquele momento. Mas, no caso de Maria de Magdala, a situação era maior, mais complexa, porque ela não trazia essa convicção. Ela não trazia dentro dela essa verdadeira convicção de que Deus e toda a lei renovariam a alma. Ela era considerada para o mundo como uma mulher, uma pessoa perdida. Tanto que é dito no Evangelho, como nós lemos, que ela foi salva pelo Mestre, que tirou dela 7 daimones, obsidiada como foi a nossa querida irmã. Mas, depois de renovada, seguiu Cristo fielmente. E depois da morte do Cristo, queria ser ela fiel à obra. E ela perguntava-se como? E entendeu que ela precisava atender aos corações em dor e sofrimento, como o dela um dia foi. E foi viver com os leprosos. E atendeu, enquanto teve saúde, àqueles corações adoentados ali. Quando adoeceu, fez um último pedido. Queria ver Maria, a mãe de Jesus. E foi levada com muita dificuldade até ela. E lá, as duas que se dedicaram tanto ao Mestre, na sua tarefa bendita, se reuniram e Maria desencarna, cheia de luz, recebida pelo próprio Mestre. E a mãe de Jesus, esse espírito lindo e maternal, que nós reverenciamos com tanto respeito, ao desencarnar, vai até os locais aonde estão presos aqueles que seguiam seu filho e vê um grupo choroso e ela entende que é o momento de consolar corações antes de ir até o Mestre. Chega até uma jovem que estava ali com todos os outros presos e diz aos seus ouvidos: canta, minha filha. Transformemos a dor de agora em luzes para o futuro. Essa é a imagem que devemos guardar dessas figuras femininas que foram tão importantes e permanecem muito importantes na história da doutrina espírita e na história do cristianismo, como renovadoras, vivenciadoras e trabalhadoras fiéis, nessa seara bendita, para que o Evangelho do Cristo ganhe a todos os corações do mundo. Nós agradecemos a atenção de todos, o carinho. Obrigado ao Centro Espírita André Luiz, e que Jesus possa nos trazer muita paz, muita luz, e o seu amor possa brilhar em nossos corações como brilha sempre nessas almas femininas trabalhadoras do bem. Muita paz, uma boa noite, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o nosso irmão, chamado irmão Haroldo, pelo bendito esclarecimento à luz da doutrina do cristianismo restaurado na casa do caminho.
trazendo para cada um de nós as imagens, por certo, o trabalho de cada um dos nossos irmãos e irmãs que puderam, realmente, testemunhar o Evangelho luz do qual o Senhor Jesus veio até nós. E nesse momento, se perguntarmos como Jesus seguiu o meu Evangelho, mas ele, por certo, só falou, por certo, no dia daquela mulher pegando em adultério. E com isso, na verdade, Jesus é o Evangelho, a luz da grande doutrina, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por seu intermédio. Neste momento, com as palavras do nosso irmão, pelo espírito de cooperação da nossa querida jornalista Gabi, seja abençoado. Abençoado também seja a cada um dos nossos irmãos que tem nesse momento dessa hora tão amarga, mais difícil, mas se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, removeremos montanha. E as montanhas é a vontade de servir a Deus. Não servimos a Deus, servimos a nós mesmos, renunciando, trabalhando, realizando, construindo. E nesse momento de construção, falamos da nossa casa, já citado pelo nosso orador. Nessa tarde tão abençoada, nós temos pedido muito à mãe de toda a humanidade, já citado pelo companheiro. Pedimos, por certo, Sheila querida, e tanto Abigail, todas as entidades amigas, para que possamos, juntos, transformar um tempo de oração no hospital, no grande educandário, que é o CEAL. Neste momento, eu quero agradecer, no fundo do meu coração, da minha companheira, que é, por certo, uma secretária permanente, Edilene, e aqueles que são os nossos diretores, por certo, seja vice, aos demais diretores, que, por certo, comigo estão ao lado, neste momento da minha administração, a quem os irmãos sócios cooperadores me confiaram a esse mandato. Nesse momento, eu quero dizer e agradecer aos nossos irmãos da obra, aos engenheiros, projetistas, o técnico, engenheiro Carneiro, a Maura, e tantos outros nossos irmãos, e a todos que, por certo, como o secretário, como Jorge Bonforte, e já citado, a todos aqueles que, na verdade, têm realizado esse trabalho administrativo. E, nesse momento, os projetos estão sendo, em parte, executados. Seria longo, por certo, as minhas palavras para a gente fazer a prece. Mas eu quero dizer aos nossos irmãos frequentadores, cooperadores, sócios, diretores, etc., ao Conselho Deliberativo, Conselho Doutrinário e a todos os nossos irmãos que fazem parte da administração da nossa casa, ou seja, da parte da evangelização, enfim, da nossa mocidade e de todo o corpo mediúnico, por certo, que trabalha em prol de cada um de nós. Quero, por certo, agradecer do fundo do coração aqueles que, na verdade, dão o óbvio da viúva, mas outros, por certo, aumenta além do óbvio da viúva, ultrapassa 3, 4, 5 vezes ao espírito de cooperação, daquele pouco que é muito, e se estamos transformados nesse conjunto de força, que é o viu-metal. Mas, como diz Emmanuel, o viu-metal, bem aplicado, transforma em luz. É a luz do nosso céu, o sacrifício que o nosso irmão tem tentado a executar, cooperando com esse óbvio citado da viúva. Mas, na verdade, eu quero agradecer, nessas duas palavras, aos nossos trabalhadores permanentes, que zela pela nossa casa, limpeza, vigilância, etc. Hoje, pela equipe que é dirigida pelo técnico Francisco, com sua equipe de pedreiros e de serventes, e sob o controle
técnico do nosso carneiro engenheiro. E com o projeto executado, como disse anteriormente, da nossa irmã Mauri e toda a sua equipe. Quero dizer o seguinte, que esses nossos irmãos têm dado do melhor esforço, não medindo sacrifício. Todos nós, trabalhadores permanentes da casa, transformaram em pedreiro e servente, formando, por certo, uma equipe de 5, não, é de 9 trabalhando. Neste momento, para encerrar, eu quero dizer a todos os nossos cooperadores, os nossos sócios, nossos frequentadores e toda a direção do CEAL, por certo, que no dia 15, eu, por certo, entregarei a esta casa de oração a sala já destinada para cada um dos diretores responsáveis pelas partes importantes da nossa casa, da nossa reunião, seja a parte doutrinária, seja a parte prática, mediúnica, que vai ver em falange de irmão carente, em desespero, a busca de uma palavra de carinho. Teremos que ter os psicólogos, por certo, atentos, evangelizados, para dar esse aconselhamento, e a cada um dos nossos dirigentes, cheio do atendimento fraterno na parte mediúnica, ou na parte, por certo, doutrinária da nossa casa, confortando os viajantes cansados. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, esse festival que são operados na nossa casa, para que termine parcialmente no dia 15 de maio, para entregar a nossa direção. Obrigado. Obrigado a todos, o meu abraço, o meu carinho, a todos os frequentadores dessa casa, por aquele que dá o óbvio da viúva, aquele que ultrapassa 2 ou 3 vezes esse óbvio. Obrigado e oramos agora. Oramos quem? Para quem? Aquele já citado do companheiro. Para a mãe dos aflitos, porque é o mês de maio, na Semana da Mulher Espírita, sob a direção do nosso irmão Zé Luiz. Temos, por certo, o dia 13, a Noite da Mulher Cristã, com a nossa irmã Dorinha, a lembrança de cada um de nós. Então, oramos nesse instante. É uma súplica, é um diálogo com a espiritualidade que nos dirige os nossos pais. Se não fosse a espiritualidade amiga, nós não estaríamos aqui falando, porque a nossa idade já está um pouco avançada. Então, dizemos Maria, Ave Maria, sobre ação de graça, bendita sois vós entre as mulheres, que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Mãe, nós rogamos, junto para que Ismael, com a sua equipe, possa tirar do Brasil desse cataclisma, desse momento, dessa enfermidade cruciante, para que os nossos irmãos, por certo, dos mais intelectuais, do mais trabalhador, por certo, que ganhem o pão de cada dia, com o suor do seu próprio rosto, no esforço, para que o Brasil possa ser ainda esse grandioso país, pátria do Evangelho, o coração do mundo, o celeiro da humanidade. Que os homens, por certo, se unam para o amar a terra de Santa Cruz, a terra do Cruzeiro, a terra, por certo, da promissão. Terra abençoada, enfim, que vai clareando a América nesse terceiro milênio. Abençoado, por certo, pedimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, essa falange de espíritos amigos para ajudar o nosso Brasil a sair desse momento da falta de compreensão, de ética profissional, religiosa, política desse nosso querido Brasil. Amando uns aos outros como foi o mandamento de Jesus. Não perseguia um ou outro, mas amai-vos uns aos outros, até os vossos inimigos. E oramos nesse momento, mais ainda, aquilo que Jesus, mais uma vez, em nome de Maria, dizemos assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar a todos os nossos irmãos. Não deixai cair em tentação, mas livrar de todos os males e mal, que advide sobre o nosso espírito, hoje como sempre, seja o seu tempo de amor, a tua glória, Jesus. Para todos nós. Tu és caminho, tu és verdade, tu és a vida. Esteja conosco, Jesus,
Assim, agradecemos mais uma vez os cooperadores, concedendo o óbito da viúva para que nós possamos cumprir, nesses 30 dias, o termo de todo o trabalho de nossa casa, somente contando com a vossa cooperação solidária. Eu agradeço de joelho, em meu nome e da minha companheira, e toda a direção da nossa casa. Muito obrigado. Que seja um domingo de paz, de dia, de alegria, de entendimento, com as palavras brilhantes do nosso orador. É importante que todos possamos ouvi-lo com muito amor e carinho. Um abraço, muita paz, muita luz.